Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje vem esta tribuna no Dia Nacional do Combate ao Câncer, dar notícia da conclusão do relatório, apresentação do relatório na comissão que criamos para a elaboração do Estatuto da Pessoa com Câncer, que tive a honra de presidir, ao lado da deputada Simone Santana, que foi a vice-presidente, e da deputada Socorro Pimentel, que foi a relatora. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria aqui trazer com muita tristeza e prestar aqui minha solidariedade à família que foi vítima ontem à noite no cruzamento ali da Rosa e Silva, doutora Maria Emília, que foi minha contemporânea de Colégio Damas, também o seu marido, doutor Miguel, advogado, colega advogado, seus filhos, o Miguel e a Marcela, e também a Josiane, a babá, que também veio a falecer, ela que estava grávida. Foi um acidente que chocou a todos pernambucanos. Qualquer um de nós podia estar naquele carro, 19 horas de um dia de domingo, num cruzamento que todos nós passamos, em direção a Pipucos ou em direção a Casa Forte, Casa Amarela. E eu quero aqui prestar minha solidariedade verdadeira a toda a família e dizer da nossa confiança no poder judiciário para que o rapaz que causou todo esse problema, todo esse transtorno, que eu não dei conta aqui de registrar o nome dele, João Vitor Ribeiro de Oliveira, um rapaz que nas redes sociais, no Facebook, comemora não ter perdido a carteira de habilitação, porque conseguiu fugir de uma blitz em um outro momento. Comemorando porque fugiu de uma blitz. Obrigado, meu Deus, porque eu não perdi minha carteira de habilitação. Um maloqueiro, na acepção, real da palavra, que hoje, graças à sua irresponsabilidade, graças à sua falta de atenção e por ter ingerido bebida alcoólica, acaba arrasando com a família por completo. Pedir a Deus também que dê saúde e recupere as criancinhas, os filhos e também o marido, Miguel, que ainda está hospitalizado, prestar solidariedade em nome dessa casa e dizer da confiança que temos no Poder Judiciário para que esse sujeito responda com todo rigor ao seu ato de responsabilidade, que as audiências de custódia não sirvam para esse maloqueiro ter aí nenhum tipo de benesse e que ele fique preso como merece, até para servir de exemplo, para todos. A gente que às vezes se aborrece por parar numa lei seca por 2 minutos, por 5 minutos e soprar ali o bafômetro, às vezes não compreendemos aí o papel que a Operação Lei Seca tem. E quando acontecem situações como essa, é que a gente vê que, na verdade, a Lei Seca não foi feita para... Os homens de bem precisam se submeter a ela para que esses maloqueiros, entendeu? Figuras como esse rapaz que causou isso, possam realmente ser punidos e evitar que essas figuras aí cometam um crime como esse. Eu vi o vídeo, fiquei chocado, o carro vem devagar, no cruzamento, responsavelmente, sinal aberto, e o outro vem a todo vapor. Eu não sei o que passou pela cabeça desse rapaz, se ele estava consciente, se ele estava olhando o celular, se estava completamente embriagado e perdeu a noção do semáforo, não sei o que aconteceu, eu sei que ele precisa pagar, e pagar muito pelo que cometeu. Eu escuto o deputado Lucas Ramos. Deputado Rodrigo Novaes, assim como Vossa Excelência está sensibilizado com a notícia, Pernambuco inteiro está estarrecido. Acho que nos toca muito mais por nós sermos pais e por diversas vezes estarmos em situação bastante semelhante
a que aquela família se encontrava no final de domingo, talvez retornando para casa, em deslocamento, ter aí 2 vidas sendo subtraídas por imprudência, por irresponsabilidade de alguém que assumiu o risco quando foi conduzir o veículo sob efeito do álcool, e certamente ele irá responder. As nossas leis são bastante severas, não há impunidade, não deve haver impunidade para esse tipo de violência, um crime que chocou Pernambuco, certamente chocou o Brasil inteiro, vitimou a mãe de 2 crianças, 3 e 5 anos, vitimou a babá que estava grávida de 3 meses, e que, infelizmente, deputado Rodrigo Novaes, é uma realidade na vida de muita gente esse tipo de acontecimento. Não foi o primeiro caso, infelizmente a gente sabe que não vai ser o último caso, mas que precisamos ter, em primeiro lugar, a civilidade de saber viver numa sociedade, de dividir espaços, de compartilhar do respeito ao próximo. Acho que o que faltou a esse cidadão, a essa pessoa que ocasionou esse acidente tão grave, foi exercício de civilidade mesmo, sabe? De não ter nenhum tipo de ato ilícito, não cometer nenhuma irresponsabilidade, e que, pelo volume de multas, de infrações que já havia cometido antes, não era mais nem para ele estar conduzindo o veículo. Aquele veículo não poderia nem estar circulando nas ruas de Recife ou de qualquer cidade brasileira. Então fica o nosso registro de solidariedade à família, a dor do pai que perde uma esposa grávida, a dor do esposo que perde a mãe dos filhos, a dor de 2 famílias que, infelizmente, foram vitimadas no final da tarde, início de noite de ontem. A nossa solidariedade. Agradeço, deputado Lucas Ramos. Eu tive a curiosidade, né, de olhar o Facebook do rapaz, deputado Sérgio. Aí ele fez no dia 17 de abril, na votação do impeachment da presidente Dilma. Aí ele fez aqui uma brincadeira, né? O pessoal na votação dizia: pela minha família, pelos meus filhos, eu voto sim. Aí o dele, a justificativa do voto que ele teria pela presidente Dilma: pelos carros com roda 20, pela suspensão fixa, pela suspensão de rosca, pela suspensão a ar, pelo xenon, pelo meu paredão, pela película zero no para-brisa, pelo IPVA mais baixo, pela gasolina mais barata, pelo meu turbo de cada dia, pelo banco reclinado, eu voto sim. Quer dizer, é o perfil, né, da figura irresponsável que causou todo esse drama a essa família, a todo o povo de Pernambuco que hoje se coloca solidário a isso. Eu ouço o deputado Océsio. Obrigado, deputado Rodrigo Novaes. Também acordei hoje com essa notícia e ficamos, eu e minha esposa, nossa casa, ficamos estarrecidos com uma situação tão grave e a responsabilidade do cidadão. Alguns relatos que a gente viu na televisão e através de Facebook. Então, o Brasil em todo está consternado com essa situação. Então, um verdadeiro criminoso, né? A impressão que a gente tem é que o cidadão já saiu predestinado a matar alguém, essa que é a impressão que a gente tem. E nós vemos como nós estamos vulneráveis, a família, num momento como este. Eu acho que a justiça, esperamos isso, torcemos para isso, que seja dura naquilo que se refere a tomar as providências contra esse rapaz, porque não pode ficar impune em situação como essa. Segundo, são vários relatos, histórias que a gente vai ouvindo. A família vem até de uma igreja, não sei que especificou que igreja que é. Então, está vindo de um lugar de paz, de repente a família reunida, é um domingo à tarde, e de maneira criminosa, cidadão como esse ceifa, né, na verdade, a vida de pessoa tão importante, que é a babá, grávida de 3 meses. Enfim, a gente, na verdade, fica até sem palavras para expressar e qualificar um cidadão como esse, a não ser um verdadeiro criminoso
e que deve ser punido de maneira rigorosa para que ele venha sentir o que ele provocou, o que ele fez. Não machucou só a família daquele cidadão, a todos nós que somos seres humanos. Agradeço, queria fazer essa parte, esse relato importante, dizer que sou solidário à família. Obrigado. Deputada César, eu agradeço, incorporo a parte, deputada Priscila. Ainda existe o agravante de que o carro dele era blindado e que talvez por isso ele se sentisse aí protegido em atravessar não sei nem se tem a ver, mas talvez na cabeça dele tenha, e talvez tenha verdadeiramente, né, isso dê a ele a condição de atravessar um cruzamento daquele com tantos carros, né, naquela velocidade, e acabou que teve, porque ele se saiu completamente sem nenhum ferimento grave, enquanto as duas mulheres, a doutora Maria Emília e a Rosiane, que era, lembro, aqui a babá da família, que estava grávida de 3 meses, o marido da Rosiane ia ter, portanto, o seu primeiro filho, né, e acabou também com a família, com um sonho na família da Rosiane. Eu escuto a deputada Priscila Krause. Deputado Rodrigo Novaes, não me restaria nada a não ser me solidarizar com o discurso de Vossa Excelência, principalmente com a família das vítimas. O acidente aconteceu na esquina da minha casa, uma coisa que assim deixou realmente todos consternados. De fato, é um cruzamento que, para quem mora na Zona Norte, é um dos cruzamentos mais corriqueiros que nós pegamos e que nós fazemos para chegar em qualquer lugar da Zona Norte. A gravidade disso e a atenção que chama para alguns aspectos, por exemplo, em matéria hoje publicada no Diário de Pernambuco, às 10 da manhã, mais ou menos, já se dava conta de que câmeras de segurança e de monitoramento da CTTU em outros locais da cidade, e não apenas da CTTU, porque em Olinda já se pegou multa de excesso de velocidade desse rapaz às 17 horas. Às 19, ele se envolveu num pequeno acidente no bairro do Espinheiro. E às 19h32, que é o horário da filmagem da câmera de segurança, ele matou doutora Maria Emília, Rosiane, grávida de 3 meses. Na verdade, a informação que a gente tem é que ela já era mãe de uma filhinha de 3 anos. Deixou um pai e um marido sem a sua esposa e 2 filhos que estão numa situação esperando pela intercessão de um milagre, porque a situação é efetivamente muito delicada. Agora, que isso sirva de reflexão, porque todos nós participamos de vários grupos de WhatsApp, grupo da escola, grupo do prédio, grupo dos colegas parlamentares, grupo de trabalhos diferentes, de turma de infância, de rua, enfim. Em algum momento, a gente certamente já recebeu alguma mensagem dizendo: tem uma blitz de lei seca em tal lugar. A gente, com isso, pode estar possibilitando, pode estar ajudando, pode estar facilitando que uma tragédia como essa que aconteceu ontem aconteça. A lei ela é feita para ser cumprida, ela não é feita para ser burlada. E a lei é para ser cumprida no seu total rigor. E eu espero efetivamente que esse rapaz responda pelo que a lei determina, com todos os seus agravantes, dando a ele total direito de defesa, o pleno direito de defesa, porque é assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Mas também o Estado Democrático de Direito só funciona quando a justiça é feita. Fico pensando no pai e na mãe desse rapaz também, que certamente ele não pensou neles. Ele não pensou neles. Eu não sei o que é que se passa na cabeça de uma pessoa, que nível de embriaguez é esse. As cenas do acidente são cenas chocantes, sequer teve um pé no freio. Dá para perceber isso. Segundos antes do carro atingido passar, 2 carros passaram, que poderiam ser os 2 carros atingidos. As crianças, elas estavam nas cadeirinhas, elas estavam obedecendo a regulamentação de segurança, mas uma batida lateral daquela é praticamente impossível alguém sair inteiro, principalmente sendo batido naquele lado, crianças
Entre 3 e 5, 7 anos, há uma divergência nas informações da idade da Marcela, que é a filha mais velha, enfim. No momento como esse, a gente só pede que Deus dê muita força, que essa família tenha muita fé, que os amigos tenham muita força para poder dar força aos que ficaram, aos que precisam. Existe já um convite, e na matriz de Casa Forte, às 19 horas, haverá uma missa para que todas as orações se concentrem naquela hora para dar sustentação e força à família e que, enfim, a gente só pode pedir que a justiça do homem seja feita, porque a de Deus a gente deixa na mão dele e tem a certeza de que ela é cumprida. Às vezes a gente até não entende, mas ela é cumprida. O que a gente tem que lutar é para que a justiça dos homens seja feita à luz das nossas leis e que elas sejam sempre respeitadas para que coisas desse tipo não aconteçam e não se repitam. Incorpora a parte, deputada Priscila, deputado Zé Humberto. Deputado Rodrigo Novaes, esse é um assunto que, evidentemente, tem que ser trazido e que deixa todos nós consternados, porque são seres humanos, são vidas humanas que são perdidas, ceifadas, pessoas que ainda nem sequer nasceram. Eu acho que, num caso desse, um elemento, vamos chamar logo assim, deve ser tratado com o rigor da lei. Esse é um verdadeiro homicida, não pode ser tratado de outra forma. É evidente que tem que haver uma reformulação do Código Penal, tem que haver uma adaptação para essa realidade que nós estamos vivendo. Isso me remete a um assunto que aqui eu já trouxe na Assembleia Legislativa, onde a grande parte, deputado Heriberto conhece, das rodovias pernambucanas, há interseções, não é exatamente, deputada Terezinha, este caso, mas isso faz lembrar situações outras que o Estado tem uma responsabilidade também em outras situações. Eu conheço o caso e já trouxe aqui esta casa, a interseção da PE 89 com a PE 90, e eu vou trazer depois um estudo aqui feito no estado de Pernambuco, onde houve um acidente gravíssimo, onde morreu a avó do menino, morreu o menino, a tia do menino e a mãe do menino. Um caminhão, irresponsavelmente, passou o dia se embriagando no município de Machados e desceu pela PE 89, pós-Limoeiro, distrito de Mendes, e coincidiu que ia passando um Volkswagen, deputada Terezinha Nunes. E por que esse carro ia passando naquele minuto, naquela ocasião, em frente ao trevo? O pai do menino, o avô do menino, era um comerciante. Eu vou repetir rapidamente isso aqui. E havia saído pela manhã de casa para o município de Cumaru, de Passira, ele era comerciante de gado. O menino, o neto dele, com um flashcare na sua bermudazinha, foi levantar e pegou o pênisinho do menino. Ele ficou gritando. A mãe procurou a avó, isso em Orobó. Aí vejam quantas situações de descaso com a vida nessa história. Chegar ao hospital, unidade mista, não tinha médico. Aí o Estado já entra como corresponsável. Vamos levar para onde? O município, Limoeiro, que tem um hospital. Fica 40 quilômetros aproximadamente. Então, veio o menino, garotinho de 2 anos, 3 anos, a mãe do menino, a avó do menino e o pai do menino. Na hora que eles iam passando de frente ao trevo, esse responsável, um caminhão velho, que foi levar uma carrada de carvão lá no município de Machado, passou o resto da manhã bebendo, desceu do caminhão e passou, Terezinha, de frente à rodovia, jogou o Volkswagen fora do aterro, que tem um desnível de uns 4 a 5 metros, e o caminhão caiu em cima do Volkswagen. Coincidente, 5h30 da tarde, o avô do menino ia voltando para casa, passou, viu aquele fogaréu e parou o carro, mas não deu para distinguir, pneu do caminhão estourando. Quando ele chegou em casa, que perguntou, foi para Limoeiro contar a história. Rapaz, esse homem voltou, ficou enlouquecido. Então ele perdeu a esposa, a filha, o genro, o neto. E neste mesmo local, deputado Heriberto Medeiros, Vossa Excelência, que é da região, passa ali. Passei lá ontem, vindo lá de Santa Cruz, lá de Jataúba. Tem mais uma cruz, tem 5 cruzes nesse acidente, e outros que provocaram a pessoa perder membro inferior e tudo. Está lá aquela situação.
Não só é lá no município de Limoeiro, na interseção da PE90 com a PE89. Na PE50, que vai de Limoeiro a Caruaru. Aliás, PE50 é a de Vitória a Limoeiro. Ali é a 95, ó. Exatamente de frente ao Parque de Exposição de Animais de Limoeiro, também já aconteceu um acidente semelhante. E aí onde entra o Estado nisso? A falta do médico lá no hospital, na unidade mista de Orobó. Não é? O licenciamento de um veículo que não tem as mínimas condições de trafegar na rodovia. DETRAN, governo do Estado. E as rodovias nossas, que são muito mal construídas. Um local daquele, deputado Heriberto, era para ter uma rótula. Em todas as interseções de rodovia era para ter uma rótula. E vamos para outra situação, que eu também vou levantar. O DETRAN recolhe do IPVA e de outras taxas, volume exagerado. Eu fui presidente do DETRAN e sei. É a segunda receita do Estado, deputada Terezinha. E aquele recurso arrecadado pelo DETRAN entra numa conta única que pode ir para show, pode ir para qualquer outra coisa. Deveria ser revertido, no mínimo, para tratamento das rodovias, da questão do motorista, de uma estatística mais apurada, enfim. São questões que têm que ser corrigidas. Nosso país precisa corrigir muita coisa e a gente tem que começar pela nossa casa, pelo Estado. Muito obrigado. Incorpora a parte do deputado Zé Humberto. Eu só quero chamar Ricardo Teobaldo. Mas é Humberto, deputada Terezinha Nunes. Meu caro deputado Rodrigo Novaes, o pronunciamento de Vossa Excelência hoje, né, que seria sobre o estatuto, né, da pessoa com câncer. Irei falar ainda. Ainda vai falar? Vou falar. Bem, mas na verdade foi importantíssimo lembrar essa questão que está realmente tendo grande repercussão e eu gostaria de aproveitar o meu horário para, infelizmente, dizer que não só foram 2 mulheres e um bebê que estava, da babá que estava grávida, que faleceram. Também faleceu a criança de pouco mais de 2 anos. Eu acabei de ser informada pelo Zap que a criança que estava muito mal faleceu também. Então, é lamentável isso, é muito triste, realmente. E eu gostaria de lembrar, deputado, que a lei seca, que aqui já foi citada pela deputada Priscila Krause, a lei seca já evitou muitos acidentes desses em Pernambuco. Eu me lembro que, antigamente, quando não tinha lei seca, praticamente todo domingo de noite, tinha muitos acidentes dessa natureza, morria muita gente. Na Agamenon mesmo, vários jovens perderam a vida por conta de alta velocidade ocasionada no momento de embriaguez. Então, eu gostaria de aproveitar e fazer um apelo ao governo do Estado para fazer uma severa fiscalização nessa questão da lei seca em Recife, reforçando os pontos onde ela está instalada. Porque aqui, como também lembrou a deputada, as pessoas ficam ligando para as outras para dizer, olha, não passa em tal avenida que a lei seca está aí, o que é um absurdo e uma irresponsabilidade. Então, o importante é que a lei seca esteja, sim, presente, o máximo de pontos que puder, porque, infelizmente, a irresponsabilidade das pessoas ainda é dessa natureza. Um rapaz que estava, inclusive, com uma pulseirinha de alguma festa que ele foi, não é? Deve ter bebido aquelas festas de open bar, deve ter bebido até não aguentar mais e sai com o carro matando as pessoas. Então, outras pessoas também me informaram que viram quando ele andou em outros lugares ontem, em alta velocidade, quer dizer, ele está procurando vítima para matar. Então, não se pode realmente deixar isso passar sem haver esse registro aqui nessa casa. Vossa Excelência foi muito feliz em puxar o debate para que todos nós possamos dizer do nosso receio que casos como esse se repitam e, sobretudo, pedir punição para esse rapaz. Ainda bem que ele está preso no cotel, porque geralmente nesses casos arranja uma forma
de conseguir uma liminar para soltar o criminoso. Mas dessa vez não, dessa vez ele foi preso, está no cotel, e eu espero que só saia de lá quando cumprir vários anos de prisão. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Incorporo, deputada Terezinha Nunes. Nesses casos, ele certamente, ou talvez não tenha precedentes, pode ser que ele consiga relaxar essa prisão mais adiante, ou sei lá. E aí fica a nossa confiança, nosso registro aqui ao Poder Judiciário para que mantenha essa pessoa presa, como determina a lei, para que sirva de exemplo e para que ele não cometa mais, para que mantenha ele afastado do convívio da sociedade, para que ele não venha cometer mais crimes como esse. Eu escuto o deputado Zé Maurício. Deputado Rodrigo Novaes, só acrescentando tudo que já foi dito, tanto por Vossa Excelência no seu pronunciamento, como nos apartes que me antecederam. Tudo que for dito aqui... Vou conceder mais 5 minutos para a conclusão. Eu ainda vou falar sobre o assunto que me Mas trouxe. Vossa Excelência está há 25 Mas minutos. é porque eu estou ouvindo os apartes, eu quase não falei. Mas aí, Deputado senhor, Diogo. regimentalmente, o senhor considera e eu não considero por causa do tempo. Eu não vou deixar, numa situação dessa, Claro, de conceder numa os situação- apartes. não, eu Né? Eu concordo. quero só a tolerância do presidente. Pois não. Nós estamos tendo. Eu vou ser bem breve, concentrando que tudo que for dito aqui é pouco para a gravidade e a intensidade da destruição que esse indivíduo fez com a família. Infelizmente, a justiça é muito fria e ela vai julgar dentro do Código Penal. Que o Código Penal não leva em consideração a abrangência da destruição dessa família. Eu fico imaginando, eu que fui avô, que o pessoal diz que avô é pai 2 vezes, né? Fico imaginando como será a vida desse pai de família, que vinha normalmente, que, como foi visto nas imagens, estava no fluxo normal, onde jamais se imaginaria que um assassino fosse... E, felizmente, ele sai ileso, com apenas um arranhão na perna e com a destruição sem precedentes para a família. Vossa Excelência que conhece uma das vítimas, imagina mais ou menos a dor que todos devem estar sentindo. Acho que fica muito importante, Vossa Excelência, trazer para aqui para o plenário, para que a Assembleia fique atenta, para que esse elemento pague não só pelo crime que fez, mas que pague pela destruição de uma família que ele, por excesso de bebida, por até drogas, porque já foi verificado que ele também, além disso tudo, ainda é usuário de droga. Num carro, como Vossa Excelência disse, blindado, mais um ato de covardia desse elemento, que não tem coragem, tem medo, porque sabe o que anda fazendo por aí. Portanto, fica aqui a minha solidariedade ao seu pronunciamento, à família, e que a justiça, como disse a deputada Priscila, a justiça de Deus fará, mas eu acho que a justiça do povo, a justiça humana, tem que ser respeitada e agravada pelo fato de tamanha estupidez, tamanha irresponsabilidade de um elemento no volante de um automóvel. Escuto, por fim, o deputado Edilson Silva, mas antes dou ciência aqui de que eu acabo de receber aqui, que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, o juiz determinou a prisão preventiva dele, ele vai ficar preso, né, como todos nós esperávamos, uma decisão de agora há pouco, pedindo mandado de prisão.
O delito imputado ao custodiado é de natureza dolosa, punido com pena superior a 4 anos, presentes os pressupostos da prisão preventiva, fica decretado, portanto, a prisão. Eu ouço, por fim, o deputado Edilson Silva, antes de entrar aqui no assunto do nosso Estatuto da Pessoa com Câncer. Obrigado, deputado Rodrigo. Obrigado também ao presidente pela tolerância do tempo. Todos nós estamos bastante consternados com o que aconteceu e é preciso que a gente trate essa questão com a multidimensionalidade que ela exige, né? Acho que vários dos aspectos já foram levantados aqui e os aspectos das responsabilidades individuais, coletivas e também do Estado. Me parece que os radares que estão instalados aí em vários pontos importantes da cidade estão desligados em determinados horários por conta da questão da segurança pública, para que os veículos não sejam flagrados em velocidade superior àquela que normalmente se trataria como razoável naquela localidade, naquela avenida. Então, acho que isso também é um aspecto para se levantar nessa questão. Mas me inscrevi mais, deputado Rodrigo, quando recebi aqui a notícia por parte da deputada Terezinha. Quero dizer que esse caso ele teve um impacto significativo. Minha esposa não foi trabalhar hoje, porque não teve condições, porque nós temos uma menina de 7 anos, que se chama Marcela, e quando nós vimos aquele acidente, eu passo muito por ali, eu tenho muita atividade ali na zona norte da cidade, então, rara semana que eu não passo 2, 3 vezes ali, então, aquilo poderia ter acontecido com absolutamente qualquer um de nós, né? Com os filhos da gente ali no banco de trás. Então, foi algo assim muito terrível, né? Algo assim que a gente não tem palavras para expressar. Fica aqui a nossa solidariedade, né? O dever da nossa casa de estar refletindo isso, reverberando aqui. Parabenizo Vossa Excelência por ter trazido este tema e que a gente faça, né, da nossa parte aqui o aperfeiçoamento. Pois não, Alô. Que a gente faça aqui os aperfeiçoamentos institucionais necessários para que esse tipo de questão seja minimizado, né? Me parece também que a figura que protagonizou esse desastre, né? Esse momento terrível, é um sujeito que está acima de qualquer controle, né? Um sujeito que não respeita absolutamente nada, absolutamente sem medida, né? Comete um atentado de um terror tamanho. Mas tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, certamente nós estamos aqui à disposição para fazer, para que todo o aperfeiçoamento institucional seja feito, para que isso seja, para que haja uma redução desse dano, do caso disso que aconteceu, absolutamente irreparável. Muito obrigado. Incorporo o deputado Edilson Silva e a nossa solidariedade hoje aqui demonstrada à família, tem também esse condão de poder gerar reflexão em todos nós, como parlamentares, como legisladores, para que a gente possa avançar de alguma maneira e contribuir para que eventos como esse não aconteçam. Eu passo todos os dias naquele cruzamento, todos os dias, absolutamente todos os dias. E essa reflexão que você fez foi justamente a que eu fiz. Eu tenho uma filha também de pouco mais de 3 anos de idade, né? Então, é inevitável a gente se colocar na situação, né, e ver o tamanho da injustiça que foi cometida, o tamanho da irresponsabilidade que ocorreu. Mas, enfim, eu peço aí, nos 1 minuto e meio que me falta, né, que nos sobra, para dizer do trabalho importante que a gente fez em relação à Comissão Especial da Elaboração do Estatuto da Pessoa com Câncer. Depois de percorrermos aí várias instituições, nós tivemos a oportunidade de visitarmos aí o INSS, para saber como os pacientes com câncer estavam sendo tratados, o GAC, o EMOP, o HCP, o Oswaldo Cruz, o NAC. Fizemos audiência pública tratando sobre a asparaginase. O Conselho Federal de Medicina participou, junto com o Ministério Público, de audiência pública. O Centro Boldrini de Campinas, em São Paulo, a deputada Socorro Pimentel esteve lá como relatora. Tivemos no IMIP, no Hospital Português, para fazer um levantamento profundo sobre como estava sendo tratado o cidadão pernambucano que precisava de serviço de oncologia. O relatório é dividido em 2 partes. Um, diz respeito ao estatuto propriamente da pessoa com câncer, que conta aí com 18 artigos, trazendo aí prerrogativas, direitos, tutelas em relação às pessoas com câncer. Dentre eles, a nossa disposição para que essas pessoas tenham
é a prerrogativa de ser atendidas como prioridade, a criação de rede de serviços de saúde regionalizada e hierarquizada, fornecimento de medicamentos comprovadamente eficazes, órteses, próteses, assistência imediata, disponibilização de locais apropriados para o cumprimento da prioridade no atendimento, o direito à presença de acompanhante, o órgão de saúde fica obrigado a proporcionar as condições adequadas e tantas outras disposições aqui que tentamos reunir para que a gente possa dar uma condição melhor ao tratamento dessas pessoas com câncer. Justamente no dia a gente consegue finalizar o trabalho e aprovou o relatório agora há pouco, justamente no Dia Nacional de Combate ao Câncer. Então, a gente quer, simbolicamente, a gente sabe que o prazo final para apresentação do projeto de lei já se encerrou nesta casa, só se reabrirá no começo do ano que vem, da sessão, do período legislativo do ano que vem, mas a gente, simbolicamente, eu, a deputada Simone de Santana, que também participou ativamente, vice-presidente da comissão, a deputada Socorro Pimentel, queremos entregar aqui ao presidente da mesa, nesse instante, o deputado Diogo Moraes, para que fique registrada e seja dado conhecimento aos pares, aos amigos deputados, do trabalho que foi realizado, um relatório bem feito. A gente agradece a todos que participaram, a consultoria da casa, os assessores dos parlamentares, né, e a todos que contribuíram com isso. E fica o meu registro aqui, que é preciso que fique bem firme do trabalho que essas entidades particulares fazem em nosso Estado, GAC, NAC e outros tantos, que com recursos da sociedade, recursos privados, né, trazendo aí a contribuição de várias pessoas, empresas, etc., tem condição de fazer um atendimento muito dedicado, muito atencioso, carinhoso, com as pessoas que têm câncer em nosso Estado. Contamos também com a participação e com a ajuda, né, do senhor Geraldo, que lidera um grupo que está aqui também. Eu queria depois chamá-lo também aqui para ir na mesa conosco, entregar ele que participou ativamente, que tem um trabalho bonito de assistência, que conseguiu transformar uma dor em um desafio pessoal, né, num esforço coletivo, sempre procurando atender as pessoas que mais precisam, principalmente na rede hospitalar do IMIP, tendo um trabalho bonito aí junto com os pais de crianças que passam por tratamento de doença com câncer. Mas eu ouço a deputada Simone de Santana. Deputado Rodrigo Novaes, primeiro queria também me solidarizar com essa família que foi vitimada por esse acidente ontem à noite. Eu também, como muitos daqui, aquele é o meu caminho para ir para casa, e desde ontem que estamos todos assim consternados com o fato. Mas, em relação ao Estatuto da Pessoa com Câncer, que eu tive o prazer de participar, eu gostaria de exaltar a sua iniciativa em constituir essa comissão, exaltar o trabalho que foi feito pela relatora, a deputada Socorro Pimentel, ressaltando também que foi feito uma abordagem bem abrangente, mas que a gente não teve a pretensão de esgotar o assunto. Então, esse estatuto vai passar por várias comissões para serem acrescentadas, para ter contribuição de todos os deputados, e a gente tem a certeza de que terá, e de que ele realmente, ao final, será um documento importantíssimo para toda a população, e será um marco, realmente, no Estado de Pernambuco em relação à assistência oncológica. Se a gente pensar que são aproximadamente 600 casos novos por ano de câncer no Brasil, então a gente tem que dar uma atenção toda especial. É uma doença degenerativa que vem crescendo estupidamente. A situação de assistência oncológica no Brasil é complexa e é diferenciada. Por exemplo, você vê que a região norte tem estados que não tem nenhum centro de atendimento oncológico e que lá o câncer prevalente é um câncer perfeitamente prevenível, que é o câncer de colo de útero. Então, a gente sabe que no Estado de Pernambuco também, por mais empenho, né, do governo do Estado, existem locais em que
o câncer prevalente é um que é prevenível por falta exatamente do acesso, porque existem tanto o tratamento, aliás, as ações básicas de saúde que levam à prevenção de alguns cânceres, como câncer de colo uterino, de mama, de pele, de próstata, e existe também o tratamento mais requintado, que é realmente complexo, não só em relação aos equipamentos, mas principalmente aos profissionais. Já existe uma rede de atendimento oncológico desenhada para o Estado de Pernambuco, e o governo do Estado está cumprindo isso à risca. Existem deficiências, a gente constatou, mas existe também a intenção, né, do secretário, que é oncologista, do secretário de Saúde, que é oncologista, doutor Irã, de levar a cabo essas determinações do Ministério da Saúde. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a todos e dizer que a gente espera a colaboração de todos, porque, efetivamente, é um assunto complexo e que vai precisar da contribuição e da colaboração de todos os nossos colegas aqui da Casa. Obrigada. Isso, incorporo a parte, agradecendo o empenho, o trabalho, a dedicação de Vossa Excelência, deputada Simone Santana, na elaboração e por todo o trabalho que foi realizado na comissão. Dizer que, por fim, deputado Diogo Moraes, que o relatório foi dividido em duas partes, tem o estatuto, que está sendo entregue, vai ser apresentado em formato de projeto de lei, e tem também a outra parte do relatório com os encaminhamentos, solicitando providências ao governo do Estado, ao governo federal, ao presidente da República, ao ministro da Saúde, enfim, para que políticas sejam implementadas e que a gente possa dar uma assistência melhor às pessoas com câncer. Por exemplo, existe uma dificuldade no serviço de radioterapia em nosso Estado, que a gente identificou de maneira muito clara, e é preciso que a gente possa avançar com a aquisição de mais máquinas para servir a nosso povo com mais qualidade, e máquinas modernas, né, que possam evitar os efeitos colaterais tão comuns nesse tipo de tratamento. Então, é um trabalho complexo, está aqui o relatório. Eu queria finalizar o meu pronunciamento nesse último minuto que me falta, convidando aqui a deputada Simone Santana, convidando o amigo, o Geraldo, né, para que a gente possa aqui fazer a entrega simbólica do relatório ao deputado Diogo Moraes, com os devidos registros, justo no Dia Nacional do Combate ao Câncer. Essa casa colabora com o fortalecimento, com o amadurecimento e com a consolidação das prerrogativas das pessoas com câncer em nosso Estado. Muito obrigado.